A semelhança de ontem, amados, nós vamos ter um pequeno devocional antes de irmos para o prato principal com o pastor Jorge Max. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que eu tive o privilégio de pregá-lo com mais tempo, algum tempo atrás, que está em Neemias capítulo 8. E eu queria falar brevemente sobre o papel da palavra de Deus no avivamento espiritual. A oração é algo imprescindível na vida espiritual de qualquer pessoa. Não há vida cristã, é claro, sem oração. Alguém já disse no passado que a oração é a respiração da alma. Contudo, houve, especialmente na nossa época, né, nos nossos 2 séculos agora, passado e o atual, uma certa distorção em que a oração foi dado a ela um papel no avivamento um tanto quanto exagerado. Ou seja, uma igreja vai se reunir a madrugada toda e vai trazer o avivamento de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, não é bem isso que nós encontramos. Em Neemias capítulo 8, à semelhança de outros textos, o povo de Deus está reunido e diz o texto que quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E aí, meus irmãos, o texto vai começar a explicar que eles começaram a ouvir a explicação, a pregação, o ensino de Esdras. Havia ali um certo tipo de palanque com diversos homens ali em cima, levitas, escribas e profetas, e eles estavam explicando a palavra de Deus. O versículo número 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém e amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, não era apenas uma leitura da palavra, mas havia uma explicação, um estudo, para que aqueles que passaram 70 anos, obviamente a maioria ali não os 70 anos, porque eram bem mais novos que isso, mas que passaram a sua vida toda no exílio babilônico, pudessem agora entender a lei que havia sido tão negligenciada pelo próprio povo de Deus. E aí quando chega no versículo 9, irmãos, o texto diz: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Agora preste atenção, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Muita coisa, meus irmãos, havia para ser feito no povo de Deus. A restauração dos muros, a reconstrução do templo, mas o mais importante ali era a reconstrução do povo. O povo de Deus estava ainda muito aquém de onde precisava estar aos olhos do próprio Deus. Os 70 anos de cativeiro haviam curado e consertado muita coisa, mas não tudo. E a prova disso, irmãos, é que na confrontação diante da palavra de Deus, o texto mesmo diz que eles tiveram que ser exortados, incentivados a não chorar, mas, por outro lado, se alegrar. Porque a palavra de Deus estava trazendo, irmãos, a eles convicções, entendimento do porquê eles haviam estado, ou o povo havia estado 70 anos em uma terra estrangeira. Como bem está sendo destacado nesta pregação, nesta conferência, pelo pastor, pelo pregador, o propósito do livro que está sendo exposto, segundo Crônicas, se possivelmente escrito por Esdras, era alertar este povo sobre como chegamos até aqui. E agora nós vemos, irmãos, o povo entendendo também pela leitura do livro. Negligenciamos isso que está sendo escrito. No final do livro de Crônicas, como foi destacado ontem no final da mensagem, é colocado o quê? Que uma vez que o povo é levado para a Babilônia, a terra pôde experimentar os seus descansos sabáticos.
Não sei se você sabe, mas eles poderiam cultivar a terra durante 6 anos. No 7º, a terra tinha que descansar. E eles não haviam feito isso. Adivinha quantas vezes? 70 vezes. É por isso que o cativeiro babilônico levou 70 anos. Porque durante 490 anos de ocupação da terra, eles negligenciaram o descanso na agricultura da própria terra. Eu não vou me estender aqui, mas se você procurar na Bíblia, você vai descobrir que no 6º ano, a colheita era triplicada, porque alimentava o povo durante o 6º, o 7º, que era do descanso, e o 1º ano do próximo período. Deus iria operar um milagre, e o povo não ia passar fome, apesar de não cultivar a terra. Eles nunca experimentaram esse milagre, irmãos, porque não confiaram no Senhor. É isso que esse povo está ouvindo. Irmãos, a palavra de Deus é o gatilho de todo avivamento. É a pregação da palavra que é meio de graça de Deus para o seu povo. Eu nunca na minha vida, eu sempre digo isso na nossa igreja, eu nunca na minha vida ouvi alguém dizer assim: por que você se desviou do evangelho? Ah, porque eu li demais a Bíblia. Por que você se desviou do evangelho? Porque eu ouvia muita pregação. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas muitas vezes eu já vi pessoas que, negligenciando a dieta diária da palavra de Deus, Josué capítulo 1, Salmo 1, eventualmente se esfriaram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Hoje também, meus irmãos, que a palavra de Deus possa encontrar em nós a tristeza segundo Deus até certo ponto, a tristeza do arrependimento, mas ao mesmo tempo a alegria de podermos esta noite mais uma vez ouvir da sua palavra e dizer: fala, Senhor, estamos ouvindo. Que Deus nos abençoe dessa maneira.